Olá, boa noite para você. O Ponta Verde Notícias já está no ar. E estes são os destaques da edição desta segunda-feira, 26 de fevereiro. Polícia investiga feminicídio em shopping de Maceió. Mais uma vez a história se repete, feminicídio no nosso estado, que tem cada vez mais apresentado números alarmantes. Meteorologista explica ventania que assustou alagoanos neste fim de semana. O correto a se fazer em casos de redemoinhos, onde a gente tem velocidade do vento chegando a cerca de 60 km por hora, que são preocupantes. Então, o ideal seria se afastar desse fenômeno e não ficar próximo ou aguardar que ele chegue próximo. E o encalhe das novas carteiras de identidade no Instituto de Identificação. Alagoas já recebeu quase 300 mil cidadãos que estiveram no posto, fizeram atendimento. E desse número das novas carteiras, quase 14 mil pessoas não voltaram para pegar essa nova carteira. A gente começa a edição de hoje mostrando mais um caso de feminicídio, desta vez seguido de suicídio. Valquíria Brito comemorou ontem o aniversário de 40 anos e foi covardemente assassinada pelo ex-companheiro no local de trabalho em um shopping na parte alta de Maceió. A morte de Valquíria de Brito Cavalcante, de 40 anos de idade, ocorreu dentro deste shopping movimentado em Maceió, bem no dia do aniversário dela. Houve correria por conta dos tiros. A funcionária morreu na hora após ser atingida no rosto com um tiro de pistola. O autor do disparo, o ex-companheiro dela, que não aceitava o fim do relacionamento que durou 10 anos, entre idas e vindas. A prima de Valquíria disse que Edivaldo passou o dia numa casa trancado e à noite foi até o shopping. Ao encontrar com a vítima, disse que tinha um presente, sacou a arma, atirou e em seguida tirou a vida também com um tiro. Também abalado e sem querer gravar entrevista, o irmão de Edivaldo da Silva, de 52 anos, confirmou que era guarda municipal de São Miguel dos Campos, interior de Alagoas, e morava com ele e o pai. Mas Edivaldo não conversava nada sobre o relacionamento e que a morte pegou todos da família de surpresa. Segundo o irmão, Edivaldo não demonstrava qualquer emoção de tristeza dias antes. Esse crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A advogada do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher garante que vai acompanhar o caso de perto. Mais uma vez a história se repete, feminicídio no nosso estado, que tem cada vez mais apresentado números alarmantes, né? E a gente, como CDDM, né, como uma ONG que procura realmente combater a violência contra a mulher, acredito que é fundamental realmente estarmos acompanhando de perto e cobrando realmente um posicionamento, tanto do Estado na segurança pública, também como das autoridades do sistema de justiça. De acordo com os dados da Delegacia Especializada, a maioria dos crimes de feminicídios em Alagoas, sequer as mulheres denunciaram os acusados antes de serem mortas. Quase totalidade dos últimos feminicídios nos últimos anos aqui no estado de Alagoas não havia um pretérito registro do boletim de ocorrência. Inclusive, o BO não precisa ser registrado sequer de forma presencial. Ela pode procurar de forma virtual, de forma online, através do site delegaciavirtual.cinesp.gov.br e registrar o boletim de ocorrência e até fazer o requerimento da medida protetiva de urgência. Só o ano passado, 25 mulheres foram mortas em Alagoas, um número que assusta. Para nós é um número alarmante, né? Num estado tão pequeno como o nosso, ter 25 casos de feminicídio, onde a maioria deles não foram localizados, né? Os agressores, os assassinos, eles não foram presos, estão foragidos, né? Então, ainda, além de ser um número muito alto, essa sensação de impunidade, onde as famílias ficam lutando para conseguir uma justiça, é algo realmente muito desolador. Além da dor da perda, você não conseguir dar um desfecho para essa situação, por saber que aquela pessoa que tirou a vida do seu ente querido está aí, solto, em liberdade, fazendo o que bem entende. E o delegado que está à frente deste caso é o Felipe Caldas, da Delegacia de Homicídios. Ele já iniciou as oitivas das testemunhas e familiares. A empresa que Valquíria trabalhava emitiu nota lamentando a perda irreparável e conclamando a todos para que se unam em solidariedade contra a violência de gênero. Veja agora mais notícias no Giro PVN.
motociclista ficou ferido após uma colisão contra um cavalo que estava solto em um trecho da rodovia AL-110 em Arapiraca. Segundo a polícia, a moto e o cavalo bateram de frente no momento em que o animal atravessava a pista. O motociclista foi levado para o hospital de emergência do estado. Outro acidente de trânsito deixou 2 pessoas mortas em Major Isidoro, também no interior de Alagoas. As vítimas, 2 idosos, voltavam para casa em uma moto quando, a poucos metros da residência, foram atingidas por um veículo e morreram na hora. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro. E no bairro do Clima Bom, 3 pessoas foram mortas a tiros. Segundo testemunhas, o crime foi cometido por 2 pessoas que se aproximaram das vítimas e abriram fogo. A motivação do crime ainda é desconhecida. Uma forte ventania assustou a população em vários pontos de Alagoas. Evandro Amorim traz agora uma explicação sobre esse fenômeno e a previsão do tempo para os próximos dias. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Pois é, foi um final de semana aí com ventos fortes em diversos municípios, né? Para a gente ter uma ideia, um barco acabou aí se partindo e atingindo outras embarcações em Traipu. Também nós tivemos aí a queda de coqueiros que atingiu aí um poste, provocou um incêndio. E aqui na capital também um redemoinho no cartão postal da cidade que acabou aí atingindo e deixando o pessoal bem assustado, não foi, Liz? Boa noite. Boa noite, exatamente. A gente tem alguns fenômenos que estão atuando aqui sobre o estado de Alagoas que estão gerando esses problemas aí que a gente está vendo. A gente consegue perceber na imagem que tem uma pessoa que está lá e que observa aquele vento todo como uma tranquilidade. E não é bem por aí, né? Então, o correto a se fazer em casos de redemoinhos, onde a gente tem velocidade do vento chegando a cerca de 60 km por hora, que são preocupantes. Então, o ideal seria se afastar desse fenômeno e não ficar próximo ou aguardar que ele chegue próximo, porque esses ventos eles podem não arrastar uma pessoa, mas algumas estruturas, como ali no caso dessa região do litoral que a gente tem cadeiras, guarda-sóis, onde ele pode arremessar esses tipos de estrutura e atingir uma pessoa. Então, é realmente muito preocupante. E olha, a gente tem aí um aviso meteorológico, não só de vento ainda para amanhã desta terça-feira, como também de chuva. Então, a gente enviou esse aviso que fica vigente até amanhã, onde ele fala tanto dessas rajadas de vento, que a gente percebe que são ventos em alguns momentos, né, eles não são constantemente fortes, mas tem essas rajadas de vento, possibilidade de ocorrência desse tipo de fenômeno. Então, nosso aviso ele fica vigente até amanhã e possibilidade de chuva também, principalmente aqui na região do litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco, até amanhã. A parte desse fenômeno é importante, uma das coisas que é importante nesse caso é tanto a temperatura. A gente precisa de temperaturas mais baixas e temperaturas mais altas para que se gere essa velocidade do vento mais forte. Então, um dos fatores que fazem gerar essa velocidade do vento e esses redemoinhos são as temperaturas. Tá certo. Muito obrigado, Liz, pelas informações e a gente volta ao estúdio. Obrigada, Evandro. A primeira infância foi tema de uma audiência pública que aconteceu nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa de Alagoas. A proposição é do deputado estadual Ronaldo Medeiros. Segundo o parlamentar, o fato da primeira infância ser a principal fase da vida de um ser humano o levou a sugerir este momento. E tendo creche, tendo cria também, que não é só a creche, você tendo também o valor que a mãe recebe todo mês para manter o filho até os 7 anos. Então eu entendo que criar políticas públicas para essa fase é importantíssima. Você vai escolher também se você quer construir no futuro escola ou presídio. Até o momento, 54 creches cria já foram inauguradas pelo governo de Alagoas. Cada creche cria tem a capacidade de atender até 200 crianças e gera 50 empregos. Então, a gente já tem mais de 5 mil novas vagas de creche no estado, desde do governo Paulo Dantas. E também mais de 2.500 novos empregos. E vão ser 200, né? Então, vão ser 40 mil novas vagas de creche e mais de 10 mil empregos. O projeto CRIA hoje, ele é modelo para o Brasil. Além de Paula Dantas,
também participaram outros parlamentares, a Defensoria Pública e representantes da sociedade civil, já que a audiência foi aberta ao público em geral, que se interessa pela pauta. A gente quer discutir isso com a sociedade civil. A gente vai mostrar aqui para vocês que existia um comitê intersetorial da primeira infância, no qual só faziam parte a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência. Agora não, agora a gente colocou todas as secretarias, colocamos a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, colocamos o Tribunal de Contas e também colocamos vagas para a sociedade civil. Nesta semana, o Congresso volta as atenções aos acordos para as comissões da Câmara e do Senado. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Duarte tem mais informações. É isso mesmo, Estela. Ainda não há acordo em relação à instalação das comissões permanentes, principalmente da Câmara dos Deputados. E os parlamentares aguardam o alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara, definir como ficarão as posições em relação aos partidos para comandar as comissões temáticas. Principal debate diz respeito à Comissão de Constituição e Justiça, que, de acordo com o rodízio que foi determinado no início da legislatura, deve ficar esse ano com o PL, o Partido Liberal. Ano passado foi comandado pelo PT e esse ano vai ficar com o PL. O partido ainda pensa em nomes para indicar no comando da principal comissão da Câmara dos Deputados. Mas Arthur Lira, nesse momento, está concentrado nas emendas parlamentares que foram liberadas pelo governo federal, cerca de 20 bilhões de reais, e que devem ser utilizadas pelos deputados até junho desse ano, porque esse ano é de eleições municipais. O governo quer fortalecer a sua base no Congresso e, por isso, o presidente Lula fez a liberação em relação a essas emendas parlamentares. O único assunto relevante que foi debatido na primeira semana pós-carnaval foi o projeto que determina o fim das saídas temporárias, que foi aprovado pelo Senado depois de já ter passado pela Câmara, mas que volta para a análise dos deputados porque teve alteração. Mas outros assuntos devem ser colocados na pauta, principalmente por Arthur Lira. Pautas econômicas ainda aguardam para serem debatidas pelos parlamentares. E também a questão relacionada ao pedido de impeachment do presidente Lula, que foi apresentado pelos parlamentares da oposição e que Lira deve se posicionar nos próximos dias se vai aceitar ou se vai arquivar essa solicitação. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. E ainda falando de política, no último fim de semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assinou a ordem de serviço para a construção da rodovia que vai ligar o povoado Craíbas dos Ferros, em Giraldo Ponciano, à rodovia AL-220 na Grande Arapiraca. Para a obra, foram destinados mais de 30 milhões de reais. Vamos ver um trechinho da fala de Arthur Lira. Obra de 17 quilômetros aproximadamente de extensão, que vai unificar, fazer praticamente um anel viário entre a BR-101 e a AL que vai em direção ao sertão, passando por muitos povoados aqui em Giraldo Ponciano, ajudando na valorização das terras, escoamento de produção, a valorização do ambiente de negócios, muitas oportunidades, além do fato de que isso traz o desenvolvimento. E isso no esforço de fazer com que em Brasília os recursos possam vir através da Codevasf e transformar a vida das pessoas sempre para melhor. Agora é hora do recado da Nacional G3. Você pode confiar que seu veículo será quitado, porque tem média de 10 mil, então assim, é um sonho realizado, né? Então você também pode confiar que a Nacional G3 é uma empresa de segurança. Hoje eu estou tendo a experiência de ter a minha carta de quitação no meu veículo. Super indico a Nacional G3, tive sucesso. Todos terão. Só a Nacional G3 garante a melhor economia para quitar as suas dívidas e limpar o seu nome. É tudo garantido em contrato e você não paga nada à vista. Ligue 0800 888 3211. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro, você já sabe, é com a Nacional G3. Ligue 0800 888 3211. Você que tem um veículo já pagou o licenciamento, a famosa amarelinha. É importante pagar o tributo para não cometer uma infração gravíssima e correr o risco de ter o carro apreendido.
A taxa custa R$ 138,01. O não pagamento dela pode sair muito mais caro. A condução de um veículo não licenciado é considerada uma infração de trânsito gravíssima. O veículo pode ser apreendido e o proprietário pode ser multado, além de receber 7 pontos na carteira de motorista. Hoje está muito mais prático, né? Realmente, há alguns anos chegava pelo correio, mudou, a regra passou a ser tudo digital, os documentos passaram para o formato digital, então o condutor pode ir no site do Detran, lá na parte de veículos, emitir a sua taxa, fazer o pagamento, manda para a impressora, é tudo muito prático. A partir dali, ele já emite o próprio documento no portal também, na mesma ocasião. O Detran explicou que não existe um calendário específico para o pagamento do licenciamento. O que existe é um prazo limite para pagar a taxa até o vencimento do certificado de registro e licenciamento do veículo de acordo com a placa do carro. Por isso, o motorista deve ficar bem atento a esses prazos. Em Alagoas, as placas com finais 1 e 2 vencem em agosto, finais 3 e 4 em setembro, 5 e 6 outubro, 7 e 8 novembro e 9 e 0 em dezembro. Para os veículos registrados em outros estados, o vencimento das placas é diferente. Começa em setembro e vai até dezembro. Se o condutor não paga a sua taxa anual e numa eventual fiscalização, o veículo vai ser recolhido ao serviço de guarda. Então, só vai ser liberado lá quando ele fizer a regularização dessa taxa. Além de poder procurar os postos de atendimento do Detran em Alagoas, os motoristas podem baixar a guia pela internet. Basta entrar no site do órgão e, em serviços, escolher a opção amarelinha, inserir a placa do veículo, o número do Renavan e baixar a guia. Após a confirmação do pagamento, o CRLV será atualizado em formato digital ou físico. Mais de 14 mil carteiras de identidade estão encalhadas nos postos de atendimento em Alagoas. Evandro Amorim traz os detalhes de como e onde fazer a retirada do documento. O estado de Alagoas já emitiu cerca de 300 mil carteiras de identidade nacional. A nova SIM, que já está valendo para todo o país. Das 300 mil carteiras emitidas, aproximadamente 14 mil pessoas ainda não foram buscar. Eu acredito que pelo fato de ela estar disponível no aplicativo gov.br, algumas dessas, mas não todas, já têm o acesso dela pelo sistema, pelo aplicativo, não foram buscar. O que para a gente é uma preocupação, pelo fato de termos a responsabilidade de esperar que o requerente, que o cidadão volte a um desses postos para pegar o seu documento. As pessoas, os cidadãos, os requerentes podem também fazer o acompanhamento de como está a sua carteira. Ele pode acessar o Instagram do Instituto de Identificação, que é Identificação Alagoas. Lá vai ter um link onde você pode, através desse link, acompanhar desde o atendimento até o retorno todo o ciclo, todo o trânsito para que a carteira volte. É muito importante também que as pessoas criem essa expectativa de saber onde está o trânsito da sua carteira. E o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Daqui a pouquinho você segue bem informado com o SBT Brasil. Gratidão pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e nos vemos novamente amanhã. Tchau, tchau.